Meus amigos e amigas, eu me encontro no centro do Rio, aqui na Avenida Rio Branco, ok? A caminho ali da Cinelândia. E separei essa segunda-feira para fazer alguns vídeos sobre regime de exceção. Seja de direita, seja de esquerda, mas em especial sobre ditadura militar, em razão das últimas notícias, de tudo que está ocorrendo, dessa trama que foi revelada pela Polícia Federal, que envolvia plano de assassinato e golpe militar no Brasil. Então, como a gente vê nas redes sociais, muita gente ainda defendendo regime de exceção, e embora saiba das consequências práticas para a vida do todo da sociedade, porque isso representa lá na ponta tortura, exílio, atraso. Meu Deus, são inumeráveis os males de uma sociedade subjugada por um poder ao qual ninguém pode, ou contra o qual ninguém pode fazer oposição. Sob pena de exílio, de banimento, de tortura, pau de arara, choque elétrico, prisão e morte. Coincidentemente, encontrei um dentista e eu estava conversando com ele, amigo meu, estava conversando com ele sobre ditadura militar. E ele me contou a seguinte história. Em 1975, ele era estudante de odontologia da UF. E ele conta que numa aula de histologia, entrou um soldado, interrompeu a aula, pediu para todos os alunos se retirarem em fila indiana, os proibiu de fazerem aglomeração, não podiam se reunir em mais de 4. Ao que o professor dele, e eu achei a resposta do professor ao ocorrido, sabe, uma coisa tão emblemática, eu falei, eu vou contar essa experiência vivida por esse meu amigo dentista. Ele contou o seguinte, que o professor, na frente de todos, disse o seguinte: maldita a nação em que um soldado em sala de aula tem mais poder do que um professor. Então, quando um soldado em sala de aula tem mais poder do que um professor, quando a razão é subjugada pela força, quando nós temos lá na ponta uma pessoa que atua ao arrepio da lei, com o apoio de empresários, de setores da imprensa, de padres, de pastores, de intelectuais, sabe? E de milhões de indivíduos. Sabe? Agora, veja só, lá na ponta está alguém com um distintivo, ok? Com uma pistola na cintura, sabe? Quer dizer, um ser humano mortal, falho como você e eu, sujeito a cometer erros, a praticar o abuso de poder de autoridade. Por isso que nós não podemos admitir em hipótese alguma regime de exceção, de deixar esse sujeito, sabe, atuando em favor dos detentores do poder econômico e de uns infelizes que julgam que eles têm o direito de definir o rumo da sociedade, sabe, das nossas vidas, de dizer como que o país deve produzir, o que nós devemos crer, sabe, sobre o que nós podemos falar. Então isso é um absurdo. Eu estou aqui para lhe dizer, nós não podemos brincar com isso. A mínima manifestação de um ideal como esse, de suprimir as nossas liberdades democráticas, o todo da população tem que se levantar. Olha, porque, veja só, isso é um câncer, é o fim da vida em sociedade, é a barbárie, é melhor viver na selva, é melhor, sabe, quer dizer, você não ter nada, não ter Estado a viver. Eu sei que a anarquia é uma desgraça, mas um regime de exceção, em que uma pessoa, sabe, se sente livre para entrar na sua casa, conforme aconteceu com Rubens Paiva, e arrancá-lo e sumir com você. Cara, eu tenho muita raiva. Porque eu não confio no ser humano. Ah, Antônio, por que essa raiva? Não confio.
Não confia em ser humano, isso é ensinado pelo próprio cristianismo. Sim, a fé, a teologia, a crença do amor. O cristianismo tudo é baseado em amor. Mas o cristianismo diz: acautelar-vos dos homens. Sabe? Os homens são egoístas. Sabe? E por isso, quando exercem cargo de autoridade, aumenta-se a probabilidade deles se corromperem. O que levou alguém a dizer que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Olha, então não aceite ser tratado como gado. Ninguém tem o direito de governar a sua vida sem o seu consentimento.